Muito bem, pessoal. Após esse primeiro momento da aula em que nós conversamos sobre questões práticas do curso, dos períodos, né, e conversamos sobre vários detalhes importantes do andamento do nosso curso, do nosso planejamento para 2021, agora vamos entrar no nosso conteúdo de hoje especificamente. Eu preparei para a nossa aula de hoje um tema baseado na obra de Carl Rogers, baseado na obra de Carl Rogers. A obra chama-se Tornar-se Pessoa. E justamente é sobre esse tema, tornar-se pessoa, que eu quero comentar, analisar com vocês na noite de hoje, tá bom? Hoje é uma terça-feira, dia 24 de novembro de 2020, né? Bom, Carl Rogers, ele foi assim um dos mais importantes psicólogos, né, do século XX. Ele acabou desenvolvendo o que nós chamamos de psicologia humanística, né? E que ficou reconhecida como a terceira força da psicologia, depois das pesquisas na linha da psicanálise freudiana e também na linha do behaviorismo. Então, depois da psicanálise, do behaviorismo, né? A psicologia humanista de Carl Rogers é considerada a terceira força, né, da psicologia no século XX. Carl Rogers, ele foi um psicólogo muito importante dos anos 60, 70 do século XX e nos Estados Unidos. E quando ele escreveu essa obra Tornar-se Pessoa, foi justamente essa obra que projetou muito o trabalho, as pesquisas de Carl Rogers. Foi exatamente essa obra Tornar-se Pessoa que acabou projetando Carl Rogers em nível nacional, e ele passou a ser lido por milhões, muitas pessoas. A sua obra atingiu milhões, né, de exemplares vendidos. Então, essa foi exatamente a obra que acabou projetando Carl Rogers em nível nacional nos Estados Unidos e até também em nível internacional. E ele, então, passou a ser uma grande referência no campo da psicologia do século XX. E por que eu estou trazendo um pouco de Carl Rogers para nós aqui hoje? Porque algumas teorias de Carl Rogers, eu diria que a grande parte das teorias de Carl Rogers podem ser aplicadas perfeitamente no nosso campo de trabalho, na nossa área, que é a área do aconselhamento pastoral. E é isso que eu me proponho apresentar para vocês na noite de hoje. Carl Rogers trabalhou no Centro de Aconselhamento da Universidade de Chicago. E ele relata na sua obra que ele trabalhou com pessoas com uma grande variedade de problemas, né? Com uma gama enorme de problemas. Então ele fala assim, as pessoas se apresentavam trazendo problemas de toda ordem. Então, por exemplo, um jovem estudante que tinha problemas com relação aos seus estudos, a preocupação, a ansiedade pela performance nos estudos, dúvida com relação à profissão, mulheres, esposas, mães, donas de casas que traziam sérios problemas em relação ao seu convívio familiar ou ao seu convívio conjugal, né? Pessoas que traziam problemas de ordem emocional, pessoas que apresentavam problemas ligados à questão da sexualidade, outras pessoas que apresentavam problemas no campo da realização profissional. Então, ele fala o seguinte, que as pessoas vinham até ele com uma grande variedade de problemas, uma multiplicidade de problemas, né, de modo geral. Agora, ele fala o seguinte, que no fundo de todos esses problemas, né, por trás de toda essa grande variedade de problemas, de complexidades, ele diz assim, haveria um problema fundamental, somente um problema principal, um problema básico. Então ele pergunta o seguinte, qual seria esse problema fundamental? Então ele chega à seguinte conclusão, após atender inúmeras pessoas e pesquisar vários casos e várias pessoas e fazer inúmeras pesquisas, ele conclui o seguinte, que no fundo, cada pessoa está fazendo a seguinte pergunta existencial, quem sou eu? Então, para Carl Rogers, essa era a questão de fundo que permeava
todos os demais problemas ou todas as demais angústias das pessoas, das suas vidas. Quem sou eu? Então, é o mesmo que perguntar assim, como eu posso entrar em contato com o meu eu real? Esse eu real que está por baixo, por trás ou na base de todo o meu comportamento superficial. Como posso me tornar eu mesmo? Então, para Carl Rogers, essa é a grande pergunta que precisa ser respondida por todos nós, né? Então, ele diz o seguinte, que quando uma pessoa o procurava perturbado por uma série de dificuldades, né? Então, ele constatou, né? Ele constatava ser muito válido tentar criar uma relação com essa pessoa na qual ela pudesse se sentir livre, né? Pudesse se sentir livre. Então, ele faz a seguinte conclusão, assim, a seguinte leitura, né? Essa é a grande questão que angustiava todas as pessoas que me procuravam para o tratamento terapêutico, né? A pergunta de quem sou eu? O que está por trás desse eu aparente? Quem sou eu por trás desse eu aparente? Então é aí que ele vai falar sobre o processo de tornar-se pessoa. O processo de tornar-se pessoa é o que nós vamos procurar apresentar aqui na aula de hoje, né? Então ele vai falar da questão das máscaras, né? Ele diz o seguinte, num processo terapêutico é importante que a pessoa se sinta segura e livre, né? Qual que era o propósito de Carl Rogers? Compreender a maneira como a pessoa se sente no seu próprio mundo interior, aceitar a pessoa como ela é e criar um ambiente, uma atmosfera de liberdade na qual essa pessoa possa se sentir segura, possa se mover, possa sentir-se livre para se mover, para pensar, para sentir e para ser, em qualquer direção que ela desejasse. Então ele entendia que essa era a grande função do terapeuta, permitir que a pessoa se sinta livre. E ao fazer isso, então, a pessoa podia se libertar das máscaras. Que máscaras? Aquelas que muitas vezes as pessoas usam no dia a dia para mostrar o seu eu aparente, né? De certa forma, é um pouco o que Jung fala sobre a persona. Isso não é de todo nocivo, né? Todos nós temos segundo Jung, todos nós temos uma persona com a qual a gente se apresenta, né? Então, se nós soubermos trabalhar o equilíbrio entre a persona, através da qual a gente se apresenta externamente, e o nosso eu interior, não há problema nenhum, diz Jung. Agora, Rogers está falando o seguinte, que muitas vezes as pessoas se escondem por trás de máscaras. Então, é um conceito um pouco diferente aí do Jung, né? Por trás de máscaras, onde ela deixa de ser quem realmente ela é, para ser alguém, se propõe a ser alguém apenas na aparência. Então, ele cita o caso, por exemplo, de uma jovem, né? Essa jovem, ele relata na sua pesquisa, era uma jovem estudante que se preocupava em agradar as pessoas. Se preocupava, chegava ao ponto, se preocupava tanto em agradar as pessoas, diz Carl Rogers, que ela chegava muitas vezes ao ponto de defender ideias, defender convicções que muitas vezes nem ela mesma defendia, nem ela mesma acreditava, mas ela defendia aquelas ideias e convicções para agradar terceiros, para agradar outras pessoas. Então, veja a que ponto chega. Isso aqui está citando um caso real, né, de uma jovem que ele acompanhou, né, que ele relata que ela tinha tanta necessidade, tanta fixação em agradar as pessoas, que ela até se colocava em defesa de teorias, de convicções, que muitas vezes nem ela própria as tinha, nem ela própria defendia, mas acabava defendendo para agradar terceiros, né? Então, segundo Carl Rogers, provavelmente, ele diz, essa postura ela foi assimilada gradativamente em casa, no âmbito familiar, no âmbito da forma como ela foi, no âmbito da educação que ela recebeu de casa. E essa jovem, ela reconheceu
a sua insatisfação consigo mesma e procurou saber como chegar ao verdadeiro eu, que se encontrava na base dessa existência. Então, está claro para Rogers que essa jovem, ela viveu tanto nessa máscara, né, de querer agradar a todas as pessoas, a tantas pessoas, que ela acabou encontrando ali uma infelicidade muito grande, uma angústia muito grande, até que ela se propôs a descobrir quem de fato ela era, né? Qual é o seu eu interior? Qual era o seu eu interior? Então, para Rogers, essa é a grande pergunta que todos precisamos fazer e responder: quem sou eu? Qual é esse, como é esse eu interior, né? Que está por trás das aparências, né? Então é aquela pergunta que nós fizemos agora há pouco, né? Como eu posso entrar em contato com esse meu eu real? Né? Então, para Rogers, este é um dos maiores conflitos que as pessoas enfrentam, né? E na opinião dele, a não resposta a essa pergunta, não ser capaz de se conhecer, de entender o seu próprio eu, se torna a base de muitas outras angústias e sofrimentos, né? Muito bem. Bom, quando Rogers trata desse assunto, ele fala o seguinte, que ele ficou muito admirado com o pensamento filosófico de Kierkegaard, né? Porque Kierkegaard era um filósofo existencialista, né? Então ele diz que ele se inspira muito, admira muito o pensamento de Kierkegaard, né? Porque ele fala o seguinte, olha, Kierkegaard ilustrou o dilema do indivíduo há mais de um século, né? Ele destaca que o desespero mais comum é estar desesperado por não escolher. Repito, o desespero mais comum é estar desesperado por não escolher. Ou não estar disposto a ser ele mesmo. Porém, atenção às palavras agora, a forma mais profunda de desespero é escolher ser outra pessoa que não ela própria. Então, são dois níveis de desespero, né? Que ele se inspira em Kierkegaard aqui, né? Soren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, né? Do século XIX. São dois níveis de desespero. O desespero, o mais comum, é o desespero por não escolher. Mas o mais profundo, o mais grave, é o desespero de escolher ser outra pessoa que não ela mesma, que não ele mesmo, né? Por outro lado, desejar ser aquele eu que realmente se é, constitui, na verdade, o oposto do desespero, né? E esta escolha, ou seja, a escolha por ser quem você realmente é, essa escolha é a mais profunda responsabilidade do ser humano, né? Então exato, Adriene, exatamente. Então ele diz o seguinte, à medida que eu leio alguns dos escritos de Kierkegaard, quase que sinto que ele esteve escutando algumas das afirmações feitas pelos nossos clientes, né? Está se vendo os clientes dele, né? Ao buscarem e explorarem a realidade do seu eu. Frequentemente, essa é uma busca dolorosa e inquietante, né? Ok? E aí, então, ele fala o seguinte, essa exploração, essa busca, ela pode se revelar ainda mais perturbadora, né? Porque precisa remover as faces, né? As falsas faces, que não sabiam ser falsas faces, né? Quer dizer, desfazer as máscaras, desconstruir as máscaras, remover uma máscara que se acreditava constituir parte do seu verdadeiro eu. Pode ser uma experiência profundamente perturbadora. Quer dizer, quando a gente remove uma máscara que a gente acreditava que era parte do nosso ser, verdadeiramente, então ele diz, essa é uma experiência muito perturbadora. Porém, diz Rogers, quando há liberdade para pensar, quando há liberdade para sentir, quando há liberdade para ser, o indivíduo se volta para essa meta. Qual é a meta? Resolver as máscaras que pareciam ser verdadeiras características do nosso eu e que, na verdade,
não são ou não eram, né? Então, ele vai falar aí de algumas declarações de clientes, né, de pacientes que demonstraram isso, né? E aí, então, vem o processo de tornar-se pessoa, né? O que é esse processo de tornar-se pessoa? E esse é o ponto central da nossa reflexão hoje. Eu acredito que nós, pastores e pastoras, nós não somos psicólogos, apesar de que tem muito pastor que é psicólogo, né? Tem muita pastora que é psicóloga. Então, nós não somos profissionalmente psicólogos, mas há pastores que formaram-se em psicologia, etc. Mas, mesmo que nós não sejamos psicólogos, é bom que nós conheçamos um pouco dessas teorias psicológicas, porque elas podem ser ferramentas muito úteis no nosso trabalho de aconselhamento pastoral. Então, dentro dessa linha de raciocínio, vendo como que Carl Rogers pode contribuir para o nosso trabalho, eu quero, então, analisar com vocês esse processo de tornar-se pessoa. Eu não vou me alongar pelo tempo que nós já dedicamos para conversar outros assuntos, eu vou ser bem objetivo, mas eu vou concluir essa apresentação, peço a você que fique comigo até o final, e nós vamos assim, encerrar com uma certa brevidade, porque já ficamos um bom tempo dialogando sobre outras questões, né? Então, como que Rogers analisa o processo de tornar-se pessoa? Carl Rogers propõe o seguinte, vou tomar um golinho de água aqui. Carl Rogers propõe o seguinte, na terapia é importante criar uma relação com a pessoa, né? E vamos pensar assim também no aconselhamento pastoral, né? Criar um ambiente em que a pessoa se sinta segura e com liberdade e com confiança, né? Nós, pastores, precisamos ser autênticos, nós, pastores e pastoras, precisamos ser pessoas autênticas no trabalho de aconselhamento pastoral. Esse é um conceito muito importante também em Carl Rogers. Ter autenticidade, né? Sermos autênticos, transmitirmos para as pessoas que nos procuram segurança, confiança, liberdade para ela se expressar, liberdade para ela se sentir segura e dizer o que pensa, o que sente, sem julgarmos. Porque o problema é que nós temos uma tendência muito grande de julgarmos, né? Nós todos, em geral, o ser humano, né? A gente tem uma tendência muito grande e nos precipitamos em julgar as pessoas. Então, Carl Rogers fala o seguinte, na terapia, e eu diria agora aqui, trazendo para a nossa área no aconselhamento pastoral, é importante que a pessoa que está buscando ajuda se sinta segura e livre, né? Com liberdade de ser, de se expressar, de pensar, né? Não importa o que ela está pensando, ela tem que sentir-se livre para isso. Senão você não consegue estabelecer a verdadeira relação de ajuda, né? Imagine que você recebe uma pessoa que procura sua ajuda. E a pessoa percebe que você já está previamente julgando-a, tecendo julgamentos, ali você já criou um bloqueio, né? A pessoa, ou ela não volta mais, ou ela vai fazer ela vai fazer um trabalho meia boca, quer dizer, ela vai meia boca, né? No sentido assim, ela não vai se abrir completamente para você, porque ela não confia em você. A tendência é ela nem voltar. Tendência a não continuar essa relação de ajuda terapêutica que você, enquanto pastor e pastora, está oferecendo para ela. Então, é muito importante que a gente transmita a essa pessoa segurança, liberdade, confiança. Agora, Carl Rogers diz o seguinte, nós que vamos trabalhar com aconselhamento pastoral, claro que esses conceitos, Carl Rogers trabalha no campo da psicologia, né? Que fique bem claro para nós isso. Mas eu estou trazendo para o campo da nossa realidade de trabalho pastoral, ok? Então, o Carl Rogers diz o seguinte, nós que estamos nos propondo a estabelecermos uma relação terapêutica de ajuda, de cura com a pessoa que está em sofrimento, nós precisamos compreender a maneira como a pessoa se sente em seu próprio mundo interior. Aceitar a pessoa da forma como ela se vê. Ok? E não da forma como nós gostaríamos de interpretar. Então, aceitar a pessoa como ela é, da forma como ela se apresenta, para então criar um clima de liberdade
na qual essa pessoa, é o nosso aconselhando, né, a pessoa que está buscando a nossa ajuda, possa se sentir livre para ser, para pensar, para sentir e para se mover na direção que ela quiser, sem, né, qualquer obstrução, sem qualquer julgamento. Então, esse ambiente é muito importante para o trabalho de aconselhamento pastoral, né? Carl Rogers, repito, está trabalhando nesses conceitos na linha da psicologia. E eu estou fazendo aqui uma adaptação para o campo do aconselhamento pastoral. Quer dizer, nós precisamos criar um ambiente em que a pessoa se sinta confiante, segura e com liberdade de ser, com liberdade de se expressar, com liberdade de apresentar suas ideias, seus sentimentos, seus sofrimentos. Então, gente, isso aí se conquista com o tempo, né? Então, isso vem mostrar, é muito trabalhoso, isso vem mostrar o quanto o nosso trabalho de aconselhamento pastoral é importantíssimo. Porque nós, quando alcançamos esse trabalho exitoso, né? Quer dizer, que tem êxito, que a pessoa consegue realmente sentir-se plenamente segura, e de confiança, ela abre o coração. Então, imagine a nossa responsabilidade. Nós estamos lidando com vidas, com pessoas em sofrimento. Eu já devo ter dito para vocês, em algum momento, talvez eu tenha dito em algum momento, se disse, vou acabar repetindo aqui, que eu pastoreei uma igreja em que, acho que já devo ter dito isso para vocês em algum momento, eu pastoreei uma igreja que eu, recém-chegado na igreja, já coloquei a agenda de atendimento pastoral para a igreja, coloquei os horários de atendimento no gabinete pastoral, e uma irmã que eu já conhecia antes mesmo de ser pastor daquela igreja, porque eu era pastor na cidade há muitos anos, então já conhecia aquela irmã, mas conhecia de reuniões, de eventos, cultos, concentrações distritais, não tinha tido ainda muita aproximação dessa irmã. Ela me conhecia como pastor, eu a conhecia como membro da igreja, já havíamos trabalhado juntos em áreas do distrito, da cidade, né, de Juiz de Fora, mas eu nunca tinha sido pastor dela nem da família dela. Agora sim, eu estava na igreja dela, pastoreando. Então, logo nas primeiras 2 semanas que eu abri o gabinete pastoral para atendimento e coloquei lá a agenda, disponibilidade para atendimento pastoral, essa irmã me procurou no gabinete pastoral, e na primeira sessão de atendimento pastoral, ela abriu a vida dela para mim, abriu o coração. Pastor, a minha vida é essa, assim, 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 meu sofrimento é esse, assim, assim, sou casada com um homem que durante muitos anos se envolveu com o tráfico de drogas, meu marido nunca matou, meu marido não é um homem violento, ele nunca matou, mas ele é um traficante, ele já foi preso por conta disso, ele é um bom pai, né? Não é um bom marido, mas é um bom pai para os meus filhos, para os nossos filhos. Enfim, falou das qualidades do marido e falou dos defeitos. Mas ele é uma pessoa que vive, né, do tráfico de drogas. Já foi ferido por conta disso, já foi preso por conta disso, e eu sofro muito com isso. Mas eu sou uma mulher crente, eu sou uma mulher fiel ao meu marido, eu sou uma mulher fiel a Deus, eu sofro, mas eu não abandono minha família, não abandono meu marido, enfim, colocou lá todo o desabafo dela, né? Aí ela falou assim, não sou maltratada pelo meu marido, não sou maltratada, mas vivo uma vida infeliz. Enfim, abriu o coração, abriu a vida, mas assim, na primeira sessão de aconselhamento pastoral. E a partir dali eu passei a ser o pastor que ia acompanhar essa irmã, ajudá-la a refletir, a pensar. E passado algum tempo, e assim foi. Passado algum tempo, mais ou menos depois de uns 2 anos decorridos depois disso, o marido dela veio a falecer, de causas naturais, e ela falou assim, pastor, a partir de agora, eu quero assumir a minha vida, eu quero assumir a minha liberdade que eu não tive durante todos esses anos. E a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero voltar a estudar. Aí, essa altura, ela já era uma mulher já cinquentona. Falou assim, eu acho que tinha 50 anos, 51 anos, eu quero voltar a estudar.
eu quero fazer uma faculdade, o que o senhor acha? O que vocês acham que eu fiz? Eu dei todo apoio para a ideia dela, eu dei a maior força, eu estimulei, eu incentivei. Ela falou, eu quero recuperar o tempo que eu perdi não podendo fazer nada, porque meu marido ele não me permitia, né? Não me permitia estudar, enfim, ela não tinha uma liberdade, uma vida própria, né? Então, você veja o grau de responsabilidade que nós pastores temos. E ela foi fazer faculdade mesmo, e ela fez a faculdade, e ela cursou pedagogia, ela se formou em pedagogia, e ela depois até se tornou minha aluna. Então, assim, hoje ela é uma profissional da área da educação, né? E esse era o grande sonho da vida dela, realizar-se de alguma forma, porque ela havia sido impedida durante muitos anos por conta do casamento que ela vivenciava. Então você perceba, né, como que é importante você oferecer, construir com a pessoa um ambiente de confiança, de segurança, né? Então é isso que Carl Rogers fala, que nós precisamos criar esse ambiente para que a pessoa possa encontrar-se como pessoa, ela possa construir, buscar o seu verdadeiro eu e se desvencilhar das máscaras que muitas vezes ela usou para sobreviver, né? E como que o cliente, como que o paciente, como que essa pessoa, eu usei a palavra cliente porque o Carl Rogers usa a palavra cliente, como que a pessoa usa essa liberdade? Rogers afirma que a pessoa utiliza essa liberdade para justamente cada vez mais se tornar ela mesma. Então ela começa a derrubar as falsas frentes, começa a derrubar as falsas faces. Não vamos confundir a expressão falsas faces, né? Começa a derrubar, a desconstruir as máscaras, os papéis com os quais ela encarou a vida, né? Então, ela vai colocando de lado as máscaras que estava usando. E algumas vezes essas máscaras eram inconscientes, outras vezes eram conscientes, né? Então, a pessoa vai desconstruindo, descortinando, né? Uma nova vida, uma nova pessoa, vai desconstruindo essas máscaras que ela produziu para sobreviver. Produziu de forma consciente ou inconsciente, né? Então, meus queridos, então, Carl Rogers diz o seguinte, esse é o processo para a pessoa começar a construir o seu verdadeiro eu. Esse é o processo para essa pessoa tornar-se pessoa, ou seja, um processo de libertação, em que você passa a encontrar o seu eu e a viver o seu verdadeiro eu. Muitas vezes, pessoas sofrem porque tiveram o seu verdadeiro eu, ou têm o seu verdadeiro eu oprimido por alguém. Às vezes, numa relação pai-filho, pai e filha, às vezes numa relação marido e mulher, onde às vezes a mulher é oprimida, tem o seu eu abafado, né? Tem o seu verdadeiro eu reprimido, e ela acaba aceitando isso para poder sobreviver, né? Para fazer sobreviver o casamento, né? Ainda que isso custe um sofrimento muito grande, mas muitas vezes a pessoa vive isso para poder, vamos dizer assim, entre aspas, sobreviver, né? Sobreviver a um casamento, para manter uma família, e a pessoa então vamos dizer assim, vai matando, né, entre aspas, o seu verdadeiro eu, e vai vivendo em função do projeto do outro. É muito importante, por quê? Porque que um dos segredos, vou falar de outra forma, um dos segredos de um casamento feliz justamente é esse, é quando o casal, um não anula o outro, um não anula a identidade do outro, um não anula a liberdade do outro, um não anula a individualidade do outro, mas respeita, caminha junto, né? Um não vive em função do projeto do outro, mas os dois constroem projetos em comum. Esse é um dos grandes segredos de um casamento feliz, harmonioso, né? Quando as duas pessoas são parceiras,
estão em comunhão, onde a individualidade de cada um é respeitada, onde a individualidade de cada um é valorizada. E, ao mesmo tempo, os projetos em comum também são respeitados e valorizados. Agora, quando um anula o outro, quando um abafa o outro, quando um tem que viver em função apenas dos projetos do outro, isso não gera felicidade, né? Então, isso aí gera um casamento infeliz, que algumas pessoas seguram a onda, né? Se mantêm naquilo ali por várias razões, por convicções, por sentimento de obrigação moral, por questão de família, de filhos, mas muitos não aguentam, né? Não aguentam e preferem romper com tudo para viver a sua liberdade, a sua individualidade e tornar-se pessoa, né? O exemplo que eu dei dessa irmã, cujo marido, né, a oprimia nessa questão de anulava a vida dela, não deixava ela fazer nada, não podia estudar, não podia trabalhar, não podia fazer nada, né? Quando ele faleceu, ela disse: pastor, a partir de agora eu quero viver a minha vida, né? Eu quero realizar os meus sonhos, e um dos sonhos que eu tenho, e ela é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa pobre, né? Ela falou assim: um dos sonhos que eu tenho é estudar, fazer uma faculdade que a vida inteira eu quis fazer e fui impedida. E eu dei a maior força para ela, dei o maior apoio e tive o prazer de vê-la formada em pedagogia. Então é isso, né? Quer dizer, então nós como pastores, e aqui eu vou terminando o nosso encontro de hoje, nós como pastores e pastoras, quando recebemos pessoas em sofrimento, podemos aprender com Carl Rogers essa teoria, né? É o que nós podemos fazer como pastores. Não somos psicólogos, mas não somos psicólogas, né? Nem psicólogos, mas o que podemos fazer para, na nossa relação pastoral de ajuda, o que nós podemos fazer para que a pessoa que está sofrendo, a pessoa que nos procurou, o que nós podemos fazer para que ela encontre o seu eu? O que nós podemos fazer para que ela se torne pessoa, né? Quer dizer, para que ela possa construir-se como pessoa, né? Superar aí as máscaras, as falsidades e construir-se como pessoa. O que é que nós podemos fazer nesse sentido? Então, essa é a dica do Carl Rogers: criar um ambiente de total confiança, segurança e liberdade para que a pessoa possa se expressar com total liberdade, com total segurança, sabendo que nós não vamos julgá-la, mas que nós estamos ali para ouvi-la, para acolhê-la, para ajudá-la e para que ela possa encontrar o seu caminho, possa encontrar a sua caminhada, possa encontrar o seu verdadeiro eu, né? E então se tornar uma pessoa emancipada no ponto de vista intelectual, no ponto de vista emocional, quer dizer, uma pessoa que torna-se pessoa de fato e não vive em função de outrem, né? Mas ela torna-se pessoa. Então esse é o grande processo que Carl Rogers fala sobre a importância, né, da pessoa tornar-se pessoa, né? No sentido de se libertar, né, daquilo que tem impedido dela viver uma vida ampla, uma vida plena, né, cheia de sentido. Agora, é claro, não sejamos iludidos, né? É claro que para que isso aconteça é preciso que haja liberdade, é preciso que haja respeito, né? Então, temos que reconhecer que há sistemas onde as pessoas não conseguem viver nesse nível, não conseguem se tornar pessoas de fato. Por quê? Porque elas estão sendo oprimidas de alguma forma. Então, há sistemas, inclusive políticos, né, totalitários, onde as pessoas são privadas da sua liberdade de ser. E nesse sistema, nesse tipo de sistema, ela não consegue se tornar uma pessoa, né? Vamos pegar aqui 2 exemplos antes da gente terminar a aula. A escravidão. A escravidão não permitia que as pessoas, que os escravos, né, que os africanos, né, pudessem ser pessoas, porque eles eram escravizados. Eles não tinham liberdade de ser, de pensar, de agir. Eles viviam em função do outro. E o outro é o patrão, o outro é o senhor, o outro é o amo.
Então, essas pessoas não tinham liberdade. Então, se não tem liberdade, não podem ser pessoas, não podem se tornar pessoas. Eram tratadas como coisas, como objetos, como mercadorias que se comprava e que se vendia. Né? Isso é um processo muito sério. Né? São 350 anos de escravidão, né? que fez de milhões e milhões de africanos pessoas escravas, escravizadas, que anularam suas vidas em função de um projeto político-econômico injusto que os escravizava. Né? Então, esse é um exemplo extremo de um sistema político em que a pessoa não pode, não consegue ser, não consegue se tornar pessoa, porque ela está sob o domínio, né, vamos dizer assim, do poder político, do poder econômico, ela está escravizada. Vamos dar um outro exemplo trágico também, outro exemplo assim. E por falar em escravidão, o preconceito no Brasil existe até hoje. Né? As pessoas estão aí até hoje sofrendo no Brasil e em vários países do mundo, sofrendo preconceitos, os mais diversos. Acabamos de ver recentemente mais e mais exemplos de pessoas preconceituadas por causa da sua cor da pele, por causa da sua negritude, por ser afrodescendente, né? Então, assim, tem um vídeo circulando aí na internet, eu recebi de um grupo de pastores esse vídeo. Recente agora, bom, o vídeo é recente, eu não sei se o fato é atual, mas em que um casal mais assim, maduro, já quase idosos, né, quase idosos, chega numa loja do Ponto Fu e se dirige a um rapaz e pergunta para ele assim, por favor, quem é o gerente aqui da loja? Nós queremos falar com o gerente. E o rapaz, vestido elegantemente, assim, muito educadamente, disse para aquele casal, olha, o gerente da loja sou eu, em que eu posso ajudá-lo? Aí o casal fala para ele assim, né, é inadmissível, o casal fala, como pode, inadmissível, uma loja tão grande quanto esta, ter um gerente negro? A loja era um Ponto Frio. Acho que foi no Rio de Janeiro, isso, não tenho certeza se foi no Rio de Janeiro, não me recordo bem agora. O vídeo conta, a história conta que esse rapaz, para não perder a linha, ele era um rapaz negro, né? E ele era o gerente da loja. Então a história conta que diz que para não perder a linha, para não faltar com respeito, e não criar um problema para ele, né, no trabalho dele, ele se recolheu, não foi agressivo com aquelas pessoas, no sentido assim, não foi agressivo verbalmente. Então, aí ele pegou, se recolheu, foi para um lugar, tipo assim, um quartinho, um lugar, e aí ele chorou muito. E aí os colegas perceberam que ele não estava bem, foram ver, ele estava em prantos, porque ele se sentiu humilhado. Né? Então, isso está na internet. Se você quiser, eu posso mandar um vídeo para vocês lá no grupo do WhatsApp. Aí, os colegas prepararam uma homenagem para ele, não sei se no dia seguinte, ou naquele mesmo após a hora do almoço, não sei exatamente em que momento, mas quando ele vem trabalhar num outro turno, todos os colegas criaram uma homenagem para ele na loja. E todos os colegas com cartaz do tipo assim, fulano, você é importante. E aí todos vieram com cartazes, tinha bolas coloridas, todos vieram abraçá-lo, ele era um rapaz negro. Todos vieram abraçá-lo para dizer o quanto ele era importante para eles, né? Então aquilo, aí ele chora novamente, agora de emoção, né? Porque se sentiu respeitado, valorizado. E isso um grupo de pastores mandou para mim. Veja, lógico que a história é contada, a cena em que ele é humilhado pelo casal não aparece no vídeo, não. O que aparece no vídeo é a homenagem que os colegas prestam para ele. Mas a história conta, a história vem com um texto explicando como que ele se sentiu. Então, veja, quer dizer, como esse moço se sentiu humilhado, né? Mas o grupo de profissionais que trabalham com ele o homenagearam. Então, nós temos preconceito até hoje. E eu vou, para terminar, dar um outro exemplo assim, gravíssimo, que foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. As pessoas que sofreram o Holocausto, elas não podiam ser, elas não podiam tornar-se pessoa porque elas não tinham liberdade de ser, elas não tinham liberdade de viver, elas eram escravizadas nos campos de concentração. E os que sobreviveram, sobreviveram depois de muita luta, muito sofrimento. Tiraram, roubaram toda a dignidade deles. Quem conta muito isso num dos seus livros é o Victor Franklin, né?
que ele conta nos seus livros, ele é um sobrevivente dos campos de concentração de Auschwitz e Dachau, quando ele fala sobre como que eles viviam. Roubaram tudo deles, roubaram a dignidade, roubaram tudo. Então, essas pessoas não conseguem, num ambiente desse você não consegue ser. Para a gente ser, é preciso que haja respeito, liberdade, respeito às leis e assim por diante, né? Como diz Paulo Freire, né? O ser humano foi criado para ser e não para viver abaixo da dignidade humana. Então, Paulo Freire diz, o ser humano foi criado para ser mais no sentido de viver plenamente a sua dignidade humana. Freire fala isso nos seus livros, e não viver abaixo da dignidade humana. Então, tornar-se pessoa para Carl Rogers, basicamente, em linhas gerais, é isso. É o processo pelo qual a pessoa é capaz de se afirmar, conhecer o seu eu profundo e afirmar-se como pessoa. E nós, como pastores, podemos ajudar nesse processo. Sim, Salime, concordo plenamente com você. O colonizador saiu do Brasil, mas ainda vive dentro das pessoas por meio da reprodução das atitudes de dominação. Concordo plenamente com você. Bem, eu vou agora, então, agradecer a participação, a presença de todos vocês. Vou suspender a gravação e continuarei com vocês aqui para o nosso encerramento da aula, tá bom? Muito obrigado pela presença e participação de todos vocês e vamos abrir espaço agora para dialogar com quem quiser.